Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens. Antes de entrar nesse tema, eu quero saber se você já é inscrito no meu canal. A sua inscrição me ajuda a anunciar a palavra do Reino de Deus. Seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. Hoje vamos meditar no livro de Marcos 6:30. Aqui a Bíblia fala que Jesus alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. No verso 30 de Marcos 6, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Ou seja, o Senhor Jesus requer satisfação daquilo que ele nos ensinou e nos orientou a dizer e ensinar. Segundo a Bíblia, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Observem a preocupação de Jesus com seus seguidores. Por isso eu insisto que devemos prestar muita atenção em cada palavra escrita na Bíblia, pois elas nos revelam quem é o nosso verdadeiro Senhor, aquele que tem cuidado com o rebanho, aquele que zela pelas ovelhas e aquele que cuida de cada uma delas. E a Bíblia diz que eles se afastaram num barco para um lugar deserto. O destino deles seria para um breve descanso, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé todas as cidades e chegaram lá antes dele. O povo estava todo o tempo de olho em Jesus e nos seus discípulos. As coisas reveladas para aquele povo, as palavras pregadas em seus corações, os milagres e as maravilhas que eram realizadas diante de seus olhos, geravam naquele povo ânimo e vontade de ficar ao lado de Jesus e dos seus discípulos. Ou seja, a multidão não se apartava de Jesus um minuto sequer, pois queriam aprender dos seus ensinamentos. Agora, se parar para analisarmos, do mesmo modo nós precisaríamos também ter essa mesma vontade de querer estar sempre ao lado de Jesus. A sua palavra, a qual temos acesso a ele, nos leva a conhecê-lo e nós conectamos com o seu Espírito. E quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Agora vamos entender por que Jesus vê aquela multidão como ovelhas sem pastor. As figuras das ovelhas e do pastor de ovelhas são símbolos muito conhecidos do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Elas aparecem várias vezes. No Antigo Testamento, Deus mesmo é o pastor, que busca, apacenta, protege e cuida do seu rebanho, seu povo. Assim podemos ler em Jeremias 23. Foi nesta mesma confiança que o autor do Salmo 23 confessou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, Jesus se torna o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e as ama tanto que dá a vida por elas. O rebanho é formado pelos seus discípulos, seus seguidores, os que creem em Cristo, a igreja, o povo que foi reconciliado com Deus e passa a fazer parte de uma nova família. É esta também a imagem, ou seja, a ilustração que aparece em nosso texto. Jesus se relaciona com os discípulos e com o povo como um bom pastor. Trata uns e outros como parte de um rebanho de ovelhas. Sobre como acontece esse relacionamento entre os pastores e as ovelhas, é o que queremos meditar. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: venham, reposem um pouco à parte, num lugar deserto. É importante notar que os discípulos aqui são chamados de apóstolos. Esta troca de termos é ilustrativa. Discípulos é aquele que segue Jesus. Apóstolo é aquele que foi enviado por Jesus para testemunhar e ensinar as verdades do reino de Deus. Isso mostra que o discipulado cristão e a vivência da nossa fé acontece nessa dupla relação entre a comunhão com o Senhor e o serviço no mundo. Os discípulos que haviam sido enviados para anunciar a mensagem do Reino de Deus agora voltam e relatam tudo o que fizeram, ensinaram e experimentaram. E Jesus ouve atentamente o que eles têm a dizer. Jesus ouve e se interessa pelos seus discípulos. Depois de ouvir o relato dos enviados, Jesus conclui que precisam de uma folga, de um tempo de recolhimento para descanso e avaliação. Venham a um lugar deserto para descansar um pouco. E foram sós para um lugar deserto. Os discípulos estão cansados, eles não tiveram tempo nem para comer. Mas Jesus, como bom pastor, é sensível a esta necessidade de seus discípulos, de seus seguidores. Ele convida para o recolhimento e oferece descanso. Venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Assim ele disse em outra oportunidade: será que este convite de Jesus para eles descansarem, e esse descanso poderia valer também para você? Algo semelhante acontece com a multidão, aqui avistada por Jesus. Estão como ovelhas sem pastor, por isso correm atrás de Jesus e dos discípulos. Vem na mensagem de Jesus um sinal de esperança e de orientação, e Jesus se coloca ao seu lado como um bom pastor. Sua tarefa é reunir o rebanho, proteger as ovelhas e conduzi-las em segurança para a salvação. Por isso, Jesus mostra-se sensível às necessidades do povo. Ele sente compaixão da multidão. Os discípulos estão próximos de Jesus, mas a multidão está abandonada. Por isso precisa de mais atenção do que os discípulos. Amados irmãos e irmãs, qual é a sua situação? Você está entre o grupo de discípulos ou entre a multidão, desorientada como ovelha sem pastor? Seja qual for a sua situação, Jesus é aquele que nos acolhe, convida e chama para o discipulado, para então nos enviar ao mundo, a fim de testemunhar o seu amor e proclamar a mensagem do reino de Deus. Como cristãos e como comunidade, vivemos a nossa fé neste duplo relacionamento. Por um lado, é importante nos reunirmos em culto e participarmos nas demais atividades da igreja. Nestes encontros, aprofundamos nossa comunhão com o Senhor, nos fortalecemos na fé e nos auxiliamos uns aos outros. Por outro lado, é importante e necessário que voltemos nosso olhar para fora dos muros da igreja, pois ainda há muita gente que vive abandonada e desorientada. Há muitas ovelhas desgarradas e rebanhos sem pastor. O mundo precisa de discípulos que anunciam a misericórdia de Deus para com aqueles que sofrem. Ainda há muita ovelha sedenta e faminta que precisa ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus, somos convidados a ver e ouvir as ovelhas desgarradas, desviadas, perdidas, aflitas, desorientadas e desesperadas do nosso tempo. Vamos olhar para essas ovelhas com os olhos de compaixão e anunciar a elas que o reino de Deus está próximo, que o propósito de Deus está perto de nós através de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos dê a mesma alegria experimentada pelos primeiros discípulos no cumprimento da nossa missão, e que assim seja. Já era tarde, e por isso seus discípulos se aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deles vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Esse é o relato da Bíblia das obras que Deus é capaz de fazer através de Jesus na nossa vida. E você, o que está esperando para poder se tornar um discípulo, para se tornar um seguidor de Jesus, aprender e compartilhar aquilo que você aprendeu? O reino de Deus conta com você. Você faz parte do reino celestial. Não se esqueça que você vale mais do que qualquer coisa neste mundo para Deus.